Graça e paz, igreja do avivamento, amém? Glória a Deus, amado, como o pastor falou, a gente já se conhece há um bom tempo, desde o tempo que eu tinha cabelo. Gente que olha para mim acha que eu nunca tive cabelo. Lá em Ubatuba, o pessoal vê umas fotos minhas e fala assim: pastor, o senhor tinha cabelo mesmo? Eu falei, tinha mesmo, tinha, verdade, queridos. E não era pouco não, irmão, tinha uma franjona aqui, jogava para lá e para cá. Mas o meu papai, que o Senhor levou há 2 anos, também não tinha nada. Então, Deus que me quis parecido com meu pai. Mas hoje eu falo o seguinte: eu tenho uma mente brilhante. Sabia disso? Eu tenho uma mente brilhante. Glória a Deus, amados. Mas bom estar com vocês aqui nessa cidade desde sexta-feira. Cheguei com dor nas costas, 6 horas dentro de um ônibus, porque fui pegar ônibus em São José, a 150 quilômetros da minha cidade, que é Ubatuba hoje. Alguém que conhece Ubatuba? Olha, aí sim, fala a verdade, gente, o paraíso na terra, não é? Eu moro no paraíso. A minha rua chama Rua Paraíso, sabia disso ou não? Você não sabia, né? Então, está sabendo agora. Eu moro no paraíso, irmão. Que lugar maravilhoso, que lugar abençoado é aquele lugar, queridos. Amém, amados? E você que não conhece, você tem que conhecer. 102 praias. Tem praia para surfista, tem praia para quem não quer saber de surfar, tem praia com onda, praia sem onda, praia suja, praia limpa, praia vermelha. Tem tudo quanto é jeito lá. Vai que você não vai se arrepender. E quando você for lá, você sabe o que você faz? Dá um cheguinho na igreja metodista em Ubatuba. Amém, queridos? Glória a Deus, amado. Lugar abençoado que Deus tem nos chamado a romper. Mas não é só em Ubatuba que Deus tem chamado a romper. Deus tem chamado a igreja em Itapeva para romper. Amém, queridos? Você pode dizer um amém bem forte? Deus tem chamado a igreja de Itapeva para romper. Amado, quando eu olho aqui para essas cadeiras vazias, o pastor, eu lembro do pastor Abe Uber, que ele conta que quando chegou em Santarém, ele chegou no primeiro dia de culto dele. Você já contou essa história para eles ou não? Já contou, pastor? Já contou essa história? Então não vou contar de novo. Então é o seguinte, se você já ouviu, vai ouvir de novo. Se você não ouviu, você vai ouvir hoje pela primeira vez. O pastor Abe Uber chegou para assumir a Igreja da Paz lá em Santarém. E daí tinha ele, e ele tocava uma guitarrinha. O baterista foi para a bateria, e a irmã dele estava ali no culto, falou assim: Abe, você vai começar o culto agora? Ele falou assim: por quê? Porque eu quero ir no banheiro. Eu falei assim: pode ir. E quando ela foi, ele começou o culto. Não tinha ninguém na igreja. E ele falou assim: eu quero saudar essa igreja. Cada vida que está aqui com a graça e a paz. Você não tinha ninguém, pessoal. E hoje essa igreja tem 70 mil discípulos na igreja em Santarém. Você sabia disso? Essa igreja existe, não é do passado não. É do presente. Amém, queridos? Glória a Deus. Sabe por quê? Porque aquele homem que chegou lá com aquelas 2 pessoas aceitaram romper na vida e viver o melhor de Deus. Você aceita isso na sua vida, amados? Então, querido, a palavra que eu vim de longe para trazer ao teu coração aqui nessa noite é: chamados para romper. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: Deus te chamou para romper, meu irmão. Isso, querido, fala com autoridade na vida dela. Deus te chamou para romper. Glória a Deus. Amado, eu quero convidar, você vai ver um videozinho, não vim programado para passar hoje. Quem esteve aqui ontem assistiu e sentiu o desejo agora de passar para você esse videozinho, que é da nossa igreja metodista lá em Ubatuba, a nossa igreja, porque também é a sua igreja, amém, queridos? Então você vai ver um pouquinho, você vai conhecer essa igreja através de um videozinho. Radio Palabra.
meu peito bate um coração enlouquecido por vidas e evangelização. O que recebi de Deus, quero pro mundo entregar. O que recebi de Deus, quero pro mundo entregar. Quero ser igual a Daniel, que a Babilônia chocou, ao menino Samuel, ser consagrado ao Senhor, e trabalhar todos os dias, envolver todos os dias, trabalhar todos os dias para o meu Criador. Almas, células, tenho o dom de expandir, multiplicar. Fui criado para impactar a minha geração e mostrar que a morte de Cristo não foi em vão. Multidões, nações, vou ganhar, consolidar, plantar, colher, a poder em minhas mãos, para o mal desfazer, em nome de Jesus as batalhas vencer. Ser igual a Daniel, que a Babilônia chocou, ao menino Samuel, ser consagrado ao Senhor, e trabalhar todos os dias, e envolver todos os dias. Da igreja metodista em Ubatuba, amados. E daí, amados, estamos lá há 5 anos. Mas não foi sempre assim não, viu? Aproximadamente 8 anos essa igreja estava fechada. Houve reuniões na Coreã para que essa igreja fosse fechada. E com razão. Porque tinha cerca de 3 pessoas. Deus mandou um homem lá, fez um bom trabalho, rebanhou algumas pessoas que estavam dispersas, depois nos enviou para lá. Nós iniciamos um trabalho que era, a igreja, quando eu cheguei lá, mas era uma garagem, menor que esse púlpito aqui, e ali Deus começou a fazer grandes coisas, mas nós precisamos tomar uma decisão, a decisão de romper. Amém, amados? E Deus me trouxe aqui para falar sobre isso para você. Quero agradecer ao pastor Gabriela, que nos receberam muito bem. Tenho a minha esposa, pastora Beth, meu filho, João Vitor, 15 anos. Eu estou aqui, ela está lá, fazendo a obra lá, ministrando lá. Queridos, eu creio que o Senhor não nos trouxe aqui somente para uma celebração de um aniversário, mas de um tempo abençoado que Deus tem para as nossas vidas. Amém, queridos? Eu quero que você, em nome de Jesus, abra o teu coração
para receber essa palavra, amado, como uma palavra profética na sua vida. Porque eu sei, queridos, que Deus vai mandar um exército de anjos para fazer a obra nessa cidade, amém, queridos? Não, amado, misericórdia. Deus não vai mandar nenhum anjo, porque a obra que Ele tem para fazer nessa cidade é responsabilidade sua. Posso ouvir um amém por isso? Não é responsabilidade de anjo, não, querido. É responsabilidade sua. Responsabilidade da igreja lá de Ubatuba, da cidade de Ubatuba, não é de anjo. Deixa o Gabriel, deixa o arcanjo Miguel fazer o trabalho dele, e o nosso trabalho nos cabe, e Deus vai usar a sua vida para isso. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Abra a palavra comigo, Atos capítulo 12. Atos 12, versículo 1. Atos 12, se você achou, diga célula. Diz a palavra do Senhor: por aquele tempo, mandou o Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escolta de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. Diga comigo, acorrentado. Toda a igreja diga, por favor, acorrentado com 2 cadeias. E sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Repita comigo, levanta-te depressa. E repita comigo, então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Fecha os teus olhos, amado e amado do Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essas vidas tão preciosas que estão aqui conosco essa noite, Pai. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem uma palavra toda especial para a vida dessa igreja, meu Pai amado, que está no teu coração. Pai, tudo que o Senhor programou para esta noite, que eu não seja impedimento, e ninguém seja impedimento. E o Senhor cumpre o propósito pelo qual o Senhor estabeleceu. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados, a igreja do Senhor, ela estava crescendo, a igreja do Senhor estava expandindo, e muitas vidas estavam se entregando para Jesus, conhecendo a sua salvação. E o canal, amado, e o canal para que isso acontecesse, foram homens e mulheres muito simples, amado, muito simples, querido, como eu e você. E um desses homens que Deus usou tremendamente, você conhece, ele é muito falado na igreja, é um camarada chamado Pedro. E esse homem, meu amado, ele era um pescador. Eu sou do litoral, e eu sei o que é, querido, quando a Bíblia diz um pescador. Um homem muito simples, um homem muito simples. Assim era Pedro, amado. E Deus começou a fazer uma obra tão grande na vida desse homem, meu amado e minha amada. Mas essa obra não foi fácil, queridos. Fazer a obra na vida de Pedro não foi nada fácil, meu irmão. Pensa um camarada difícil, é um camarada estourado, era um camarada impulsivo, era uma pessoa inconsequente, ou seja, aquele que o faz sem pensar nas consequências. Assim era Pedro, meu amado, um homem que um dia jurou amor eterno a Jesus. Jesus, aonde o Senhor for, eu irei. Passando algum tempinho, esse mesmo camarada
negou Jesus para uma criada, amados. Esse era um camarada chamado Pedro, mas Jesus, que tinha tudo para desistir dele, não desistiu. E sabe o que aconteceu, meu amado? Jesus foi investindo na vida de Pedro, lapidando Pedro, tirando as arestas, acertando a vida de Pedro, e ele se transformou em um grande discípulo de Jesus. Esse, amado, era Pedro, querido, um homem difícil, mas que foi transformado em um grande discípulo. E eu louvo a Deus, porque só Pedro era difícil, não é, pastor? Só Pedro era difícil. A gente é facinho de lidar, não é, irmão? Você é uma pessoa fácil de lidar, é ou não é? Lá em Ubatuba, que eu sei que aqui não tem. Lá em Ubatuba tem um pessoal difícil de lidar. Pescador, né? Mesmo contexto lá. Eu sei que aqui em Itapeva todo mundo é mansinho, todo mundo é ensinável, todo mundo tem o coração quebrantado para aprender. Lá em Ubatuba é bem difícil, mas eu sei que aqui todo mundo é fácil, né, irmão? Só Pedro que era difícil, não é verdade? Só Pedro que era difícil, querido. Mas Jesus continuou investindo na vida de Pedro, com discipulado, com ensino, e Pedro aprendeu, meu amado, e se transformou num grande discípulo. E eu creio, queridos, que isso só aconteceu porque Jesus não desistiu de Pedro. E meu amado e minha amada, por mais difíceis que nós sejamos, Jesus não desiste de nós e quer transformar a cada um de nós em grandes discípulos, para a honra e para a glória do nome dele. Amém, amados? Você pode dizer glória a Deus por isso? Amado, o desejo de Jesus para você é que você seja um grande discípulo do Senhor. Amado, eu estava aqui mais cedo ministrando para a classe de novos membros, e eu dizia para eles: Jesus não chamou ninguém para ser membro de igreja, Jesus chamou todos para sermos discípulos. E se você for discípulo, você vai ser um membro abençoado. Amém, amados? E daí, querido, como eu já disse para você, Pedro, um homem muito simples, mas muito difícil, mas lapidado por Jesus, discipulado por Jesus, e tendo uma experiência gloriosa com o Espírito Santo, meu amado, Pedro se transformou num homem ousado. Jesus transformou Pedro num homem cheio, amado, mais cheio do poder de Deus. E numa só pregação, quantas pessoas se converteram com a pregação de Pedro? 3.000, diga 3.000. É o sonho de todo pregador, né, pastor? Uma só palavra, 3.000 pessoas. Oh, glória, que o Senhor nos conceda isso daí, meu amado. 3.000 pessoas se converteram a Jesus, e daí, querido, foram batizadas, e começaram então a ser discipulados. Olha que coisa linda, queridos. Aquelas vidas, amado, então, elas foram batizadas, depois que Pedro as ganhou. E daí você lê Atos 2:42, Atos 2:42 em diante, mostra que viviam de casa em casa, partindo pão, perseverando na doutrina dos apóstolos, um cuidando do outro. Sabe por quê, meu amado? Porque o negócio não era só ganhar vidas, o negócio era ganhar vidas e cuidar bem delas. Esse é o negócio da igreja: ganhar vidas e cuidar bem delas. Diga bem alto comigo: ganhar vidas e cuidar bem delas. Esse é o negócio da minha igreja. Amém, amados? Pode dizer isso também? Esse é o negócio da minha igreja? Ô, glória, o senhor está vendo, Jesus, o senhor está vendo. Você repetiu, irmão, você repetiu. Então, meu amado, mas querido, não parou por aí não. Pedro, então, continuou a sua obra. Depois disso, Pedro vai orar. Atos capítulo 3. Pedro vai orar, porque todo homem de Deus tem vida de oração. Posso ouvir um amém? Pedro vai orar, querido, e um dia Pedro sobe para orar no templo, e quando ele passa naquela porta chamada Formosa, o que está naquela porta? Um mendigo, que era um coxo, uma pessoa paralítica de nascença. E aquela pessoa então, meu amado, ele estende a mão para Pedro, esperando uma esmola. E o que Pedro fala? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus o Nazareno,
levanta-te e anda. E Pedro estendeu a mão, e aquele homem levantou, querido. Amado, Pedro, cheio do Espírito Santo, pregando a palavra, pessoas se convertendo e sendo usado, meu amado, para fazer um grande milagre. Olha que coisa maravilhosa, querido. E não para por aí. Esse mesmo Pedro continuou pregando a palavra. E logo depois, amado, o número que era de 3.000 foi para 5.000 vidas. Atos 4:44, amado. Querido, sabe o que é isso? Sabe o que significa esse crescente na igreja, na vida de Pedro, meu amado? É a igreja do Senhor rompendo os seus limites. Aquela igrejinha que estava amedrontada dentro de um cenáculo, de um salão com cerca de 120, agora, amado, são mais de 5.000 pessoas vivendo o novo de Deus, rompendo todos os seus limites para ser uma bênção na mão de Deus. Amém, queridos? E daí, meu amado, só que não é tudo glória. Por causa disso, por causa desse milagre que Deus operou na vida de Pedro, por causa desse rebuliço que estava acontecendo na cidade, por causa da pregação do evangelho, meu amado, Pedro foi preso. E cheio do Espírito Santo, meu amado, ele continua falando no nome de Jesus. Amado, Pedro não estava nem aí. Pedro, cheio do Espírito Santo, discípulo, meu amado, ele começa a pregar. E daí as autoridades, amados, os religiosos, meu Deus querido, ninguém merece, amado, foram prender Pedro. E prenderam Pedro e falaram assim: você não pode falar desse nome de Jesus para ninguém. Você não pode falar desse nome. E aquele Pedro, que um dia negou Jesus para uma criada, agora falou assim: o que me importa é agradar a Deus. Eu não estou preocupado com o que vai acontecer comigo. Eu não estou preocupado com o que vocês acham. Eu não estou preocupado com o que vocês estão mandando, porque eu sirvo somente para agradar a Deus. Olha, amado, que transformação na vida desse homem tão simples, querido. Aquele homem que negou Jesus para uma criada, agora, amado, é um grande instrumento na mão de Deus. E não parou por aí, querido. Olha só o que está acontecendo na vida de Pedro. Em Atos 8:14, amado, Pedro e João estão em Samaria. E eles vão orar para aquelas pessoas que estão ali receber o Espírito Santo. E sabe o que acontece quando eles oram? O Espírito Santo desce e toma aquelas vidas. Amado, quando Pedro orava, já imaginou isso, querido? Você orando, o Espírito Santo descendo e batizando, e coisas lindas acontecendo. Olha que coisa maravilhosa, amado. E não parou por aí, querido. Em Atos 9:36, tinha uma discípula chamada Dorcas, e ela morreu. E chamaram Pedro para orar. E quando Pedro orou, sabe o que aconteceu? Aquela mulher ressuscitou. Olha que coisa linda, amado. Olha que coisa linda, queridos. Pedro orando. Aquele Pedro do passado, inconsequente, difícil de lidar, agora está orando. E as pessoas estão ressuscitando. Você consegue imaginar o que significa isso, meu amado? O poder de Deus na vida de um homem, meu amado. E não para por aí, querido, não para por aí. Deus dá visão para Pedro. Amado, é algo tão lindo que Deus está fazendo na vida daquele homem, meu amado. Então, o que nós vemos aqui? Um homem como eu e você, simples como eu e você, cheio de defeitos como eu e você, mas foi totalmente transformado pelo discipulado que Jesus fez nele e uma ação poderosa do Espírito Santo. Esse homem pregou, pessoas se converteram, pessoas foram curadas, pessoas foram ressuscitadas, o Espírito Santo desceu e Pedro, meu amado, se transformou num poderoso instrumento na mão do Senhor. Amém, amado? Quando estão me entendendo, digam amém. Tudo isso que eu disse aqui para você que Pedro fez, foi para mostrar para você que Pedro se tornou um poderoso instrumento na mão do Senhor. Um homem muito simples, analfabeto, que se transformou num poderoso instrumento nas mãos do Senhor. Até, querido, que chega o capítulo 12, que é o capítulo que nós lemos. O que está aqui acontecendo no capítulo 12?
O rei Herodes, ele está perseguindo a igreja. E ele pega o discípulo chamado Tiago, que era o irmão de João, e ele mata Tiago. Ele mata Tiago, queridos. E aí, amado, ele colocou Pedro acorrentado lá na cadeia. Sabe por quê, queridos? Porque quando Herodes matou Tiago, ele percebeu que os judeus gostaram. Eles perceberam que os judeus gostaram. E daí o rei falou assim: bom, se eu matei o Tiago, os judeus gostaram, eles vão vir para o meu lado, e eu vou matar outro, porque daí eles vão gostar mais ainda. E quem que eram os judeus, amado? É o povo que achava que conhecia Deus. Era o povo que achava que conhecia todas as leis. Sabe quem eram os judeus? Eram os religiosos. E daí, amado, quando tem um religioso num cenário que não entende a ação de Deus, ele quer ver as pessoas mortas. Porque sabe o que eu imagino? Imagino que Tiago era um jovem que começou a fazer grandes coisas e começou a incomodar os judeus. E quando, querido, chega uma pessoa nova, preste bem atenção nisso, e começa a fazer grandes obras, tem um monte de judeu, pessoas que acham que conhecem a Deus, e começa a ficar com o coração incomodado. É um pouco de ciúme, é um pouco de inveja. E glória a Deus porque mataram Tiago, porque senão ia tomar o nosso lugar. E daí que Herodes percebeu isso e falou assim: opa, se eu matar Pedro, então vai ser top, eles vão gostar disso tudo que eu estou fazendo. E daí pegaram Pedro e prenderam Pedro. Colocaram 16 homens para tomar conta de Pedro, para vigiar Pedro, e amarraram Pedro com 2 correntes em cada mão. E daí, amado, preste atenção numa coisa aqui. Você viu como Pedro foi um instrumento na mão do Senhor, você lembra disso? Amém? E agora Pedro, ele está preso. Fala assim comigo: Pedro, mais forte, Pedro está preso. Agora, amado, de que adianta um homem que é um instrumento poderoso na mão de Deus como Pedro, preso com 2 correntes em cada mão? Para que serve um homem que tem todo o potencial como Pedro tinha, para ser um poderoso instrumento de salvação, cura, libertação, ressurreição, descida do Espírito Santo, preso? O que adianta? Parar para pensar nisso? E agora? Pedro fez tudo isso e agora ele está onde? Na cadeia, acorrentado. O que Pedro vai fazer ali? Nada. Você consegue entender isso daí? Aquele grande homem, aquele grande instrumento de Deus que fez tantas coisas, agora não está fazendo mais nada. Por quê? Porque está acorrentado. E daí um grande poderoso instrumento de Deus acorrentado serve para quê? Nada. Olha que mudança de realidade. Olha que mudança de realidade, querido. Que mudança de realidade, meu amado e minha amada. Querido, e nisso, meu amado, o que adiantava Pedro ser um grande pregador e agora estava acorrentado? Nada. O que adiantava Pedro com dons de curar e acorrentado? Nada. O que adiantava Pedro, um homem que orava, o Espírito Santo descia e agora está acorrentado? Nada. O que adianta um homem que pregue 3.000 pessoas se convertem e agora está acorrentado? O que vai adiantar? Nada, meu amado. De que adianta um instrumento poderoso na mão de Deus acorrentado? Não adianta nada. E a igreja sabia disso. E a igreja do Senhor sabia disso. E o que a igreja fez? Orou incessantemente para que Deus libertasse Pedro. Pedro sabia disso, e o mais importante, Deus sabia disso. Deus, quando olhava para Pedro e via aquele poderoso instrumento, Deus falou assim: não pode, porque esse homem é um instrumento poderoso na minha mão. E o que adiantava preso? Não, amado, Deus sabia que um homem de Deus, poderoso, instrumento na mão dele, não poderia ficar preso, querido.
não poderia ficar preso. Meu Deus amado, sabe por quê? Porque Deus queria usar. Aleluia, meu amado. Sabe o que acontece então? Deus manda um anjo, que ele vai tocar na vida de Pedro, vai falar: Pedro, levanta Pedro. Levanta, Pedro. E Pedro, que está acorrentado, ele levanta. E quando ele levanta, sabe o que acontece, amado? As correntes vão cair, meu amado. As correntes vão se romper das suas mãos. Deus vai libertar Pedro. Para quê? Para que ele voltasse a ser um grande e poderoso instrumento nas mãos do Senhor. Por quê? Porque não adianta nada um poderoso instrumento na mão do Senhor preso em uma cadeia. Vocês estão me entendendo? Amém? Amém, queridos? Meu amado, quero dizer uma coisa para você. O chamado que Deus tem na vida de Pedro, Ele tem na sua vida, Ele tem na minha vida. Querido, tudo aquilo que Deus usou Pedro, é para dizer para você: é assim que eu quero te usar. É assim que eu quero te usar. Amado, a palavra de Deus não mostra o que Deus fez, ela mostra o que Deus faz. E o que Deus quer fazer com a igreja dele, queridos. Amado, tudo isso que aconteceu na vida de Pedro é para acontecer na sua vida. Eu quero declarar uma coisa na sua vida, amado. Deus te chamou para romper. Deus te chamou para romper nesse lugar, meu amado, para que você seja um grande, para que você seja um poderoso instrumento nas mãos de Deus. Amém, querido? Deus quer te usar poderosamente. Mas, amado, se tiver corrente na sua vida, não vai acontecer nada. Se você tiver acorrentado, não vai acontecer nada. Amado, todos que estão aqui, todos, diga comigo, todos. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, né, meu irmão? E daí eu fui pesquisar o que significa a palavra todos em grego. Sabe o que significa a palavra todos no grego? Todos. Todos. Sabe por quê? Porque todos quer dizer todos. Todos que estão aqui, todos que estão aqui, sem exceção, tem um poderoso chamado na sua vida. E tem um potencial, amado. Tem um potencial tremendo para fazer o que Pedro fez e muito mais. Se a Bíblia diz que nós podemos fazer obras maiores do que Jesus, quanto mais fazer obras maiores do que Pedro? Você consegue entender isso na sua vida, querido? Amado, Deus chamou para um propósito muito maior na sua vida. E eu vou dizer uma coisa para você, querido. Eu não sei se aquele anjo está aqui nessa noite. Eu não sei se aquele anjo que tocou em Pedro está aqui. Mas uma coisa eu sei, que Jesus está aqui nessa noite para tocar na minha, para tocar na sua vida e fazer cair toda a cadeia que tem na sua vida, para que você seja um instrumento poderoso na mão de Deus. Você recebe essa palavra, diga glória a Deus. Aleluia, amado. E eu vou dizer uma coisa para você, querido. Sabe qual é uma das coisas que mais parte o coração de Deus? É quando Ele vê um filho cheio de potencial acorrentado. Por que Deus mandou um anjo para libertar Pedro? Porque Deus falava assim: não pode ficar acorrentado. Como é que eu vou usar ele acorrentado? E como é que Deus vai usar você, se você estiver acorrentado, queridos? Amado, quando eu olho para nossas igrejas, eu vejo muito potencial. Eu cheguei na igreja de Ubatuba, meu amado, num contexto muito complicado. Muito complicado. Uma garaginha. Era um contexto muito complicado. Mas eu sabia que aquela igreja tinha potencial. E quando eu saio pregando, meu amado, por aí, eu vejo, amado, muito a igreja com muito potencial. Muito potencial. Essa palavra eu preguei primeiramente, lógico, na minha igreja, na igreja que eu sou pastor. E Deus tem me usado para pregar em outros lugares. Sabe por quê, queridos? Porque a igreja do Senhor é cheia de potencial. Olhe para o seu lado, olhe um pouquinho para o seu lado, para trás. Olha um pouquinho aí, querido, pode olhar. Você está vendo pessoas cheias de potencial, querido. Mas, amado, ao mesmo tempo que eu vejo as igrejas cheias de potencial, eu vejo muita gente acorrentada.
Eu tenho visto, querido, a igreja do Senhor muito acorrentada. E por ela estar acorrentada, muitas não conseguem romper, viver o melhor de Deus. E daí, queridos, eu vejo a igreja acorrentada em alguns aspectos. Eu vejo a igreja do Senhor com muito potencial, mas ainda muito acorrentada na incredulidade. Diga comigo, incredulidade. Diga, querido, com vontade, diga incredulidade. Pastor, será que Deus pode fazer alguma coisa na minha vida? Será? Será? Será que Deus pode, pastor, colocar uma vida aqui, em cada cadeira dessa, a gente completar aquilo ali? Será? Será? Tem alguma coisa que Deus não possa fazer, queridos? Será? Será? Isso se chama incredulidade. Será que Deus pode mudar a história da minha casa, da minha vida? Será? Amado, tem muita gente que não rompe na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida ministerial e como igreja, porque estão acorrentados na incredulidade, amado. Não é será, meu amado, é Deus faz. Quando você tiver de abrir sua boca, amado, não abra para duvidar, abra para profetizar. Deus vai fazer grandes coisas neste lugar, amém, queridos? Amado, quando chegamos em Ubatuba, o primeiro videozinho que a gente produziu era com aquela música, aquele louvor: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Amado, e hoje Deus tem feito grandes coisas, porque, meu amado, nós estamos sendo libertos da cadeia da incredulidade. Então, meu amado, se isso existe na sua vida, vai cair nessa noite. Você crê nisso em nome de Jesus? Querido, eu tenho visto, meu amado, corrente na igreja, na vida das famílias que não rompem, na vida das pessoas que poderiam ser um instrumento poderoso na mão do Senhor, mas ainda tem muita gente muito acomodada e muito acorrentada no comodismo. Sabe por quê, queridos? Porque todo mundo gosta das coisas cômodas. Não adianta você falar que você não gosta porque você gosta. Quanto mais fácil, melhor, meu irmão. A gente quer facilidade. E o reino de Deus não é conquistado com facilidade. Pessoas morreram. Pessoas foram queimadas vivas. Tinha comodismo não, meu irmão. E daí, meu amado, para a gente conquistar algumas coisas no reino, dá trabalho, irmão. Fala sério, dá ou não dá? Dá trabalho. Irmão, quando a gente mudou de igreja lá, Deus nos abençoou, a gente saiu da garaginha e foi para aquela igreja que você viu. Falei, Jesus, querido, a gente vai se perder no meio daquela igreja. Ela não é grande como essa aqui, é um pouco menor. Mas quando a gente saiu da garaginha para ir para lá, falei, meu Deus, a gente vai ficar perdido dentro daquela igreja. E se a gente tivesse acomodado, estava até hoje perdido. Mas, amado, a gente foi rompendo barreira. E Deus foi quebrando a cadeia. Amado, o negócio é trabalhoso, querido. Você quer romper na sua vida? Você quer romper na sua vida? Vai dar trabalho. Você quer romper na sua vida? Então, meu amado, se estiver preso no comodismo, vai ter que quebrar essa corrente, porque Deus vai te usar. E quando Ele vê uma pessoa que está acomodada, sabe o que Ele faz? Ele incomoda. Deus incomoda aquele que está acomodado, meu amado. Não sei se Deus está incomodando você, mas eu espero que Ele esteja, se estiver acomodado. E se tiver, vai cair essa corrente no nome de Jesus, amém, amado? Querido, sabe que eu tenho visto, querido, ainda? Muita gente, meu amado, acorrentada pelas coisas do mundo. Querido, se a gente entregou a nossa vida para Jesus, ela tem que ser transformada, as coisas velhas têm que ficar para trás. Amém, amado? Não é a vida dentro da igreja, um pezinho no mundo, irmão. As coisas da carne, as coisas do mundo têm que ficar onde? No mundo. A nossa vida tem que ser um testemunho, querido.
de uma pessoa consagrada. A sua vida é um testemunho de uma pessoa consagrada. Amado, vamos fazer um exercício aqui. Pense você, que sem você saber, tem uma pessoa te seguindo. Está imaginando aí? Imagina aí, querido, pense você. Aonde você vai, ela vai. O que você fala, ela fala. O que você faz, ela faz. E depois de um tempo, você vai conhecer essa pessoa. Será que essa pessoa vai ser uma pessoa consagrada? Você vai olhar e falar assim: quem que é essa pessoa? Que homem de Deus, olha que unção, olha que poder. Ou você vai falar assim: meu Deus, que crente fajuto que é esse? Que crente fajuto que é esse? Você não sabe quem é a pessoa. E daí você está olhando para ela e falando: que crente fajuto que é esse, pastor? Pastor, é o seguinte, se continuar desse jeito, a gente não vai para frente mesmo. E essa pessoa olhar para você e falar assim: então, eu fiz tudo que você fez. Eu falo o que você fala. Eu faço aquilo que você faz. Eu frequento aonde você frequenta. E aí, meu irmão, e aí, o que ia acontecer? Meu Deus. Sabe o que significa isso? Acorrentado nas coisas do mundo. Mas tem muita gente acorrentada, ainda a igreja não rompe muitas vezes, querido. Muitas vezes a igreja não rompe porque está ainda no tradicionalismo. A tradição é maravilhosa, o tradicionalismo mata. Um dia a pessoa falou assim: pastor, se não tiver hino numa igreja. Quem disse, querido? Quem disse? Quem disse? Mas tem gente que está preso. Se a igreja tem um púlpito ou dois, se a igreja tem uma cruz ou não, se a igreja tem uma mesa ou não, se a igreja canta hino ou não. Meu Deus, e tem gente brigando por tudo aí, meu amado. Se você perguntar quantas vezes você ganhou para Jesus, não é, meu irmão. É quantas vezes você ganhou para Jesus? Nenhuma. Então o que você está preocupado com a posição da cadeira? Vamos fazer tal coisa. Não pode, pastor, porque isso aqui, isso daqui foi fulano que deu, foi Bertano. Meu irmão, tradicionalismo, ele prende, a tradição é boa, Jesus liberta, a gente está prendendo, cheio de corrente. Quer romper, irmão? Sim ou não? Está disposto a romper ainda ou não? Meu Deus. Sabe, querido, por que muita gente não rompe? Porque está preso ao passado. E daí, querido, tem duas questões. Tem gente que vive de glória do passado. E tem gente que vive das derrotas do passado. Você vai ter que, se você quiser romper, você vai ter que largar as duas. Porque tem gente que é saudosista. Pastor, porque era assim. Pastor, porque era assado. Daí quer trazer uma coisa nova. Não, pastor, porque era... Está vivendo... Porque tal época, pastor, foi assim. Está vivendo de glória do passado, irmão. E agora? Como é que é agora para frente? Outros, pastor, não vai dar certo, porque eu fui muito assim no passado. Vive das derrotas do passado. Vive das derrotas. Você precisa crer que Deus faz algo novo na sua vida, amém, queridos? Se você teve coisas boas no passado, Deus tem coisas melhores para você. Posso ouvir um amém? Se você teve alguma frustração no passado, está te prendendo, meu amado, creia que Deus te liberta e faz o novo na sua vida. Em nome de Jesus, amém, queridos? Se eu fosse ficar preso às coisas do passado lá na minha igreja, irmão, e ficou abandonada, 3 meses sem pastor. Meu Deus do céu, a gente estava naquela garaginha até hoje lá, meu irmão. Agora vamos deixar o que passou, é tempo novo, vamos viver o novo de Deus, em nome de Jesus, amém, queridos? Glória, meu Deus. Ainda, querido, tem gente muito presa, entendo o que eu vou dizer, acorrentada, atrás de bênção do Senhor. A bênção é bênção, amém? Mas se você ficar correndo atrás da bênção, ela pode se tornar uma maldição na sua vida. Irmão, você não tem que correr atrás de bênção. Você tem que correr atrás de Jesus. Amém? Simples assim. Simples assim. Se você correr atrás de Jesus, a bênção vem. Se você correr atrás de bênção, você vai encontrar um monte de coisa que tem machucado um monte de gente.
Então, meu amado, se prenda a Jesus. Queira ser um instrumento poderoso na mão de Jesus, se libertando de toda corrente. E você vai ver a bênção de Deus tremenda na sua vida. Amém, amados? Oh, aleluia, glória a Deus. Então, meu amado, eu tenho uma proposta para você nessa noite. Sabe por quê, queridos? Porque Deus tem nos chamados para romper. A sua vida Deus levantou para romper. Agora, amados, se estiver preso em alguma coisa, como que Deus vai te usar? E Ele quer usar você, Ele quer usar essa igreja, amado, tremendamente, querido. Ele quer usar tremendamente a sua vida. A sua vida, para ser um instrumento poderoso como foi Pedro. E para isso Jesus quer tocar na sua vida e toda a corrente cair nessa noite. E você vai viver um tempo novo na sua vida. Amém, queridos? Quantos creem em atos proféticos aqui? Quero convidar vocês a se colocarem em pé nesse momento. Amado, quando essas cadeias caírem, tudo vai mudar. Você vai ter desejo de ser um instrumento na mão do Senhor. Você vai querer, você vai acordar e vai levantar, e vai pensar, e vai dormir. Como que eu posso ser um instrumento poderoso na mão do meu Pai? Amado, não há nada mais lindo do que uma pessoa que se consagra para ser um instrumento poderoso na mão do Pai. Não há nada mais lindo, querido, que uma pessoa que abre mão para falar: meu Deus, eu quero ser um instrumento poderoso na sua mão. E Deus está te convidando você para ser essa pessoa nessa noite, querido. E se você tivesse noção do que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida, eu quero convidar você nessa noite. Você quer romper na sua vida? Como igreja do Senhor, como servo do Senhor. Esse ano tem 13 pessoas para se batizarem. Quem sabe ano que vem vai ter 50. E vai ter, se você quiser romper. É a unção de Deus que vai estar na sua vida. Você quer romper, queridos? Amado, nós vamos fazer um ato profético aqui nessa noite. Porque quando o anjo tocou a vida de Pedro, o que aconteceu com as cadeias? Elas caíram. E no nome do Senhor Jesus, querido, nós vamos orar aqui. Essas correntes vão cair. E no ato profético, amado, em nome de Jesus, toda cadeia que tem prendido você, ela vai cair e você vai romper. E você vai viver um tempo sobrenatural na sua vida. Quer romper? Amado, eu quero convidar você a fechar um pouquinho os seus olhos. Nossa irmã vai soltar um louvor lá. Pense um pouquinho, querido. Eu gostaria que você tomasse uma decisão. Eu não sei, meu amado, o teu histórico. Eu não sei, querido, como anda a sua vida hoje. Eu não sei se tem alguma corrente te prendendo. O que eu sei é que você é um instrumento em potencial na mão do Pai. E Ele quer te usar poderosamente. Pensa um pouquinho. Deixa o Pai sondar o seu coração nesse momento. Deixa o Pai sondar o seu coração. Deixa Deus sondar o seu coração. Amado, realmente eu não conheço você. Mas eu sei que você é algo do amor do Senhor. Você é alguém que Deus morreu pela sua vida, assim como foi pela vida deles. Eu não sei como você é hoje, mas a minha vida fala sua vida, nessa noite as cadeias não
será das mãos de Deus. O instrumento da salvação, o instrumento de milagres, o instrumento de derramamento do Espírito Santo, o instrumento de conquista do seu lar, Jesus. Deus quer te usar, meu irmão. A sua igreja querida está completando 28 anos. Agora você não é, você está no altar, mas é você se colocar diante do Pai. Se você ama a tua igreja, se você ama Jesus, se você quer trazer presente para Ele, é a sua vida, e você é convidado nessa noite a dizer: Senhor, eu quero romper, eu quero romper, meu Deus. Eu não quero ficar preso em situações do passado. Eu não quero ficar preso ao mundo, ao tradicionalismo, ao humanismo. Eu quero romper para agradar o coração do Pai. E se você quiser romper, querido, eu vou fazer esse ato profético aqui. E quando os caminhadas da corrente, no nome do Senhor, você vai ser liberto. Se você quiser. Eu quero convidar você, meu amado e minha amada. Quero convidar você que quer. Você que quer ser instrumento poderoso. Você que está dizendo essa noite, meu Deus. Pai, o Senhor pode me usar. Vem aqui, meu Deus. Me usa, Senhor, me usa. É para você. É para você. É para você nessa noite. Então sai do teu lugar e vem para o altar do Senhor. Para que as cadeias se voltam. Em nome de Jesus. Aleluia! Ah, meu Deus, como Deus vai te usar. Como Deus vai te usar poderosamente. Ai, querido, se coloque diante do Senhor, meu amado. Querido, eu não sei qual cadeia eu tenho te prendido, mas você conhece a sua vida. Você conhece a sua vida. Fala para Deus, o que vai te prender, meu irmão? Fala para Deus. Fala para Deus agora, querido. Rasga o teu coração. Rasga o teu coração nesse altar. Rasga o teu coração. Você sabe exatamente o que tem prendido você. Espírito Santo, passa agora, Espírito Santo, e traz à mente aquilo que tem prendido o teu povo. Espírito Santo, traz agora, Senhor. Traz agora aquilo que tem prendido o teu povo. Traz à mente ao coração do seu povo agora, em nome de Jesus. Rasga o seu coração, Deus. Rasga. Agora eu não posso falar para você. Só você pode falar para você mesmo. Gostaria que você se consultasse e declarar: Senhor, eu quero ser um instrumento poderoso nas suas mãos. Como foi Deus? Você que está nessa altar, olha o que você está aí. Derrame sua mão. Vocês querem alguma coisa aqui? Mas isso é uma simbolizando a sua mão pronta para quebrar na corrente, amém, querido? Se crê em nome de Jesus, a primeira corrente foi a igreja militar, você está deixando ela de lado, em nome de Jesus. Quantos crentes não creem? Agora eu vou soltar essa corrente. E no nome de Jesus, toda corrente que porventura existia na sua vida, já estou declarando com fé aqui, ela vai cair no nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje eu tenho para mim que você se toque no altar. Olha aqui para mim. Você sabe que você fez. Em nome de Jesus. Essa palavra que quando o Senhor mandou a mim, então, pega e as cadeias saem. Em nome de Jesus, preste atenção aqui, queridos. Quando essa corrente caiu,
Você vai amar, você vai dar um prato de pão, você vai dar glória a Deus, porque Deus vai estar rompendo uma cadeia da sua vida. Amém, queridos? Amém? Em nome de Jesus, Pai. Assim como o Senhor libertou Pedro aquele dia, para voltar a ser instrumento poderoso nas suas mãos. Não vai deixar do profético. Quando essas correntes caírem, meu Pai amado, sejam como as cadeias, como as correntes que vai voltando no caminho. E o seu povo vai ser liberto nesta noite. Em nome de Jesus, ninguém está perto. Nesta noite, sem perda de toda corrente, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Onde fica a frente de todos os povos. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Você crê nisso, amado? Deus já libertou a sua vida. Você pode dizer que o seu irmão está do seu lado aí? Dá um abraço nele e fala: Jesus já libertou a sua vida. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Aleluia, querido. Como isso é lindo. Pode voltar para o teu lugar, querido. Glória a Deus. E sabe o que aconteceu depois que Pedro foi liberto? Sabe o que aconteceu? Pedro continuou sendo um instrumento poderoso na mão de Deus. Sabe o que você é, querido? Sabe o que você, não é aquilo que você vai ser, não. Sabe aquilo que você é? Um instrumento poderoso nas mãos de Jesus. Você pode dar um glória a Deus bem forte, aplaudir o Senhor? Deus abençoe, amado. Deus abençoe, minha amada. Em nome de Jesus. Você vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer através de você. No nome de Jesus. Amém? Pastor Enoque. Para mim é uma luta chamar de pastor Enoque. Você sabia disso ou não? Para mim ele é o Rodrigo. Para mim ele é o Rodrigo. E eu sou o João. Então, glória a Deus, amado. Quero falar uma coisinha para você, só para passar a palavra para ele. Queridos, honre este homem. Honre este homem. Honre. Estou falando para vocês de um homem de Deus que eu conheço. Ele foi meu padrinho de batismo. Por quê? Porque é um homem de Deus. E ele se dispôs a ser um instrumento poderoso na mão do Senhor. Você quer romper como igreja? Aprenda a honrar essa família que Deus colocou nesse lugar. Depois você fala para mim. Estou lá na igreja Ubatuba. Você fala para mim se você vai se arrepender. Amém? Olá, meus amigos de Itapeva. Aqui é o pastor Enoque da Igreja Metodista Central de Itapeva. Quero convidar você e sua família para quarta-feira ouvir o programa Palavra Metodista. Nosso encontro todas as quarta-feiras às 18 horas aqui na 104.7. Contamos com sua audiência. Deus abençoe. Frutos do amor.